Queridos amigos, irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé que acompanham o nosso canal, vamos aí dando sequência aos nossos vídeos, às nossas histórias, aos nossos debates, aos nossos bate-papos, que é o que nós temos aí para oferecer nesse canal. Quem gosta disso, vai acompanhando, seja bem-vindo, inscreva-se, deixe like, compartilhe o vídeo e assim por diante, né? E o vídeo aqui sempre, o canal sempre foi um canal assim da vida real, né? As coisas que acontecem conosco aqui, nesse nome que nós demos, Garagem de Peso, né? E a garagem de peso é de peso porque a gente está sempre cercado aqui pelos, né, os pesados. Mas também existem veículos mais leves, mas que têm peso histórico, peso de categoria, né? Então nós vamos, temos falado aí, né, nesses últimos tempos, estou fazendo essa série, meus, meus carros, né? E isso vai abrindo espaço para a gente falar de algumas outras coisas. É claro que eu falei aí sobre o Opala Commodore SLE, 6 cilindros, 4.1S marrom, que eu tive, que foi um carro que me marcou demais, 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 demais. Nossa! E aí, quando a gente fala de Opala 4.1S, surge sempre uma questão, que até um dia desses aí, eu estava falando com alguns amigos, e um desses amigos muito queridos, um amigo que eu respeito demais, a gente estava falando de um Opala 4 cilindros, Commodore também, e ele falou, o único defeito desse carro é ser 4 cilindros, né? Eu respeito a opinião dele e falei, em breve vai sair um vídeo. Falei, eu não vou falar muito agora. Em breve vai sair um vídeo em que eu falo sobre isso. Então eu gostaria hoje de falar sobre essa questão do Opala 4 e 6 cilindros, a minha visão sobre isso. E aí eu vou pedir para que os senhores deixem nos comentários as suas opiniões. Todas as opiniões nesse sentido serão respeitadas. Como eu sempre falo, todos os comentários que são feitos de forma respeitosa, sincera, etc., são respondidos exatamente da mesma maneira. Vamos começar da seguinte maneira. Até o momento que, olha que mais interessante, até o momento que eu tinha um Opala 6 cilindros, eu também tinha muito essa visão. Opala são 6 cilindros e acabou, Opala 4 cilindros não presta, em resumo. Eu falava muito isso, pensava muito isso sinceramente. Aí eu me lembro às vezes um pouco de um professor que eu tive na graduação, que ele falava, em uma aula, ele falava sobre a questão assim, de quando alguém desdenha da formação acadêmica. E eu lembro que ele falava assim, a gente nunca vai saber se a pessoa desdenha porque ela gostaria muito de ter passado pela formação acadêmica e não teve essa oportunidade, qualquer coisa assim, isso ficou como um rancor dentro dela, ou se talvez porque para aquela pessoa ela já estudou tanto, já fez tanto, já passou por tudo isso, que então para ela é muito fácil falar, isso aqui não tem importância nenhuma, existem coisas que valem muito mais, mas eu queria ver como que seria se nós tirássemos dessa pessoa essa formação que ela tem. E isso eu transplantei para várias outras coisas na vida, né? É muito fácil você, vamos dizer assim, desdenhar do ônibus flecha azul, ou porque você sempre quis ter um e não conseguiu ter, e aí você mete o pau, fala que é besteira, não presta, ônibus moderno é melhor, né? O velho, quem desenha quer comprar. Ou você também falar que isso daqui, é um ônibus como qualquer outro, imagina, mas porque você tem um na sua garagem. Se não tivesse, talvez você estaria babando por ele também. Ou seja, também é aquele caso da pessoa que tem alguma coisa e não sabe dar o devido valor ao que conquistou. Eu acho que eu vivenciei um pouco esse paradoxo com o Opala naquela época. Eu imaginava que só os 6 cilindros que prestavam, 4 cilindros não prestavam, e assim por diante. E trazendo isso para os dias de hoje, a minha visão é totalmente diferente e eu vou explicar para vocês por que a minha visão é totalmente diferente. Primeiramente porque o Opala 4 cilindros, hoje eu conheço muito bem o Opala 4 cilindros Commodore, do mesmo ano, 88, 89, a álcool também. E eu falo que o Opala 4 cilindros ele é um carro de desempenho, de robustez, etc., tão bom quanto 6 cilindros. Já conheci o Opala 4 cilindros que, na verdade, assim, em termos de resposta do motor, etc., ele é até melhor do que os 6 cilindros que eu tive.
Parece que aquele meu carro 6 cilindros era meio ruim de pegar, demorava muito para esquentar, não sei, não sei. Talvez alguém aí possa deixar uma opinião sobre isso. Talvez o meu carro, que não era tão bom assim, não, o único Opala 6 cilindros que eu tive foi aquele, né? Eu sei que até certo ponto quase que um 4 cilindros já me conquistou mais do que o 6. Primeiro lugar, tá? Então eu não vejo que o carro saia perdendo por ser 4 cilindros, tá? Eu consigo enxergar a mesma coisa se a gente fosse voltar lá no 72, 73, etc, né? O 4 cilindros versus o 6. Tenho certeza que não haveria problema com isso. Lógico, evidente, né? Cavalos, torque, etc., dos 6 cilindros é maior, então vai existir momentos que você vai sentir a diferença. Ninguém está querendo transgredir, subverter essa, essa questão. Isso daí é evidente, né? É desse jeito. Claro, é para ser, né? É para ser assim. Mas o grande ponto que eu quero colocar é que eu vejo que existem questões mais sérias do que essas. E nessas questões mais sérias do que a questão do 4 ou 6 cilindros, muitas vezes o 4 vai terminar ganhando, vai terminar saindo ganhando. E eu vou dar aqui alguns outros exemplos, inclusive, de outros carros. Hoje em dia, a minha visão, muito mais do que uma questão assim de desempenho, cavalos, e muito menos, então, falar de ostentação, quero ostentar que meu Opala são 6 cilindros, é a questão do estado geral do carro, nível de originalidade e aquilo que a gente chama de carro alinhado. Quem aí sabe o que eu estou falando de carro alinhado, sabe o que eu estou falando de carro alinhado. Aquele carro alinhado, né? Que é o tal negócio que a gente olha um determinado carro e você fala assim, puta, esse carro tá zero. Quem não me conhece, às vezes, e vê eu falar isso de um caminhão, vê eu falar isso de uma cabine de caminhão, etc., de um carro, você fala, meu, você tá louco, o carro tá horrível. Tá horrível a pintura. Mas o carro está super alinhado, então tá fácil de deixar o carro, entendeu? A pintura é o de menos. A pintura a gente resolve com facilidade. Eu quero ver você conseguir pegar um carro alinhado. Se o carro não está alinhado, caminhão, chassi de caminhão, né? Um dia desses apareceu um Fenemê aí, à venda, né? A hora que eu vi assim a cabine, até que eu animei um pouquinho. Mas a hora que mostrou, só pela foto, a hora que mostrou a foto da traseira aqui do caminhão, estava sem carroceria. Mostrou aqui o chassi, eu falei, meu Deus do céu, mas nem que ele me pague para levar o caminhão embora, eu não levo, porque não tem conserto, não tem como você deixar bom. Aquilo ali não tem como alinhar de volta, entendeu? Não é um alinhamento de chassi que você leva ali na fábrica, porque bateu o caminhão, entortou o chassi, vai alinhar de volta. É um chassi que foi remendadíssimo várias vezes, não dá para ajeitar. Quem é aí do mundo sabe o que eu estou falando. Com automóvel é a mesma coisa, entendeu? Você vai pegar uma Opala, vai pegar uma Caravan, já que a gente está falando aí do negócio do 4, 6 cilindros, né? Ou o carro já é alinhado, você vai dar o talento e vai pintar esse carro, ou o carro você não vai conseguir alinhar, entendeu? Ele já tomou porrada do lado, já tomou porrada atrás, já entortou aqui, virou ali, entendeu? Então já esticador, não consegue, tá? Isso é uma coisa. Interior do carro, como que está esse interior do carro? Né? Em algum momento já foi feito esse interior do carro inteiro, e aí o cara fez um serviço de péssimo gosto, como você vai voltar isso para o original? Você está entendendo? Painel, enfim, itens de originalidade para você ter um carro zerado. Então, entre um Opala 6 cilindros, zoado, sambado, e um Opala 4, alinhadíssimo, com muitos itens de originalidade, o 4 cilindros eu vou partir para ele, se é para mim, tá entendendo? Já é uma primeira coisa. E o pior dessa história, né? Infelizmente, pelo Opala 6 cilindros ter essa mana, essa áurea ao redor dele, aí esse é o tipo do carro que atraiu muitas pessoas que queriam um carro justamente para isso, né? Para cantar pneu, para andar forte, etc. Então, com o passar do tempo, se torna muito mais difícil você encontrar um Opala 6 cilindros que esteja alinhado e que nunca tenha sido sambado, nunca tenha sofrido, do que um Opala 4. O 4 normalmente vai ser um carro mais sofrido. Aliás, o 6 normalmente vai ser um carro muito mais sofrido. E o 4, porque ele foi dispensado, porque ele foi rejeitado por essa molecada, ele se torna um carro que terminou sobrevivendo muito mais. Ficou sendo carro de gente de mais idade, carro de senhor, carro que ficou quieto
dessa maneira. Então, por esse motivo é que existe essa diferença de um lado e do outro entre um carro 4 e um carro 6 cilindros, nesse mundo. Quer ver um outro exemplo de carro que passa por isso? Que aí nem tem duas opções, você só tem uma opção, é o Dodge, né? Todos os Dodges, né? Mas a gente podia traçar aqui um paralelo entre Dodge e Landau. Você pega o Dodge, por ser um carro mais quente, mais esquentado para andar, etc., é só você ver o que sobrou no mercado, né? Você abre todos os anúncios que tem, a maioria dos Dodges que você vai encontrar são carros que não estão originais, são carros que estão baleados, são carros sambados, são carros zoados. Aí você compara com Landau, você vai encontrar Landau chique, muito mais Landau chique, ajeitado. Por quê? Porque aí só quem tem mais ou menos a nossa idade vai lembrar. Volta lá, né, sei lá, 85, 88, 90, 92. Naquela época você pegava esses carros, Landau ninguém queria. Landau ninguém queria. Me desculpa aí o pessoal do Galaxy Club, que tem o maior respeito por vocês. Mas naquela época ninguém queria Landau. Só quem era apaixonado. Meu avô tinha um, meu pai tinha um, meu tio tinha um. Mas senão ninguém queria. Landau era carro de velho, né? Enquanto o Dodge era esportivão, era um carro, entendeu? Mais assim, né? Todo mundo queria. O Dodge realmente anda mais do que o Landau, é uma verdade, né? Isso aí é indiscutível, né? Então não dá para comparar. Só que daí quando você vai ver a sobrevivência do veículo, termina sendo, para quem quer coisa original, chique, filé do boi, aí o Landau termina valendo mais a pena do que o Dodge, né? Aí o Opala 4 vai te valer para você mais a pena do que o Opala 6, tá certo? Então vamos traçar esse paralelo aí entre as duas coisas para ver o que vale a pena, né? O que você está atrás. Claro que o motor 6 cilindros do Opala, maravilhoso, a gente gosta, né? Ele dá um ar assim que se torna o que havia de mais luxuoso de tudo. Lógico, você pegar um Diplomata, 6 cilindros, ar-condicionado, tudo mais, aquela coisa maravilhosa, 88, 89, 90, lógico, você está dirigindo o melhor carro que tinha no Brasil naquele momento, não resta dúvida disso, entendeu? Mas a gente tem que levar em conta hoje, na sobrevivência do veículo, o que deu, entendeu? Você tem hoje como sobrevivência um carro que está zerado mesmo, ou é um carro que não está zerado, é um carro que está judiado, é um carro que está, assim, sambado, seria a expressão, tá bom? Então, não sei se o que eu falei fez sentido, se ficou claro, se não ficou, deixem aí, desculpem os meus erros e deixem seus comentários, tá bom? O vídeo de hoje era isso daí, a gente traçar um pouquinho esse paralelo do Opala 4 com o Opala 6, eu mesmo, no passado, já fui alguém um pouco mais, vamos chamar preconceituoso, talvez, achava que o Opala ou era 6 ou não era Opala, esse tipo de coisa que a gente fala, né? Aí daí você vai indo, né? Aí cobra comendo cobra, né? Aí você vai pegar o pessoal do Ford e vai falar, na minha casa 6 bocas só fogão, para mim carro é V8. Aí você vai pegar o pessoal do 318, vai falar que eu não ando de 302 porque eu não gosto de carro que esquenta. Então, um vai meter o pau no outro. Se for entrar por esse caminho, a gente não chega a lugar nenhum. Abraço a todos, até a próxima.